Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou Frei Demétrios, estamos no Laboratório da Alma e vamos cuidar um pouquinho da nossa espiritualidade. Falando hoje sobre empatia, esta palavra que está em alta na nossa sociedade. Estão falando muito em empatia. E empatia é traduzida no meio popular como se colocar no lugar do outro. Esta capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir um pouco o que o outro sente. Pois bem, a raiz da palavra indica mais ou menos isso, tá? Em é uma preposição grega que significa dentro, dentro. E patia vem da palavra pateia, patós, que significa exatamente o sofrimento, a paixão. Empatia vai ser capaz de entrar dentro do outro e sentir o que ele sente. Então a ideia basicamente é, de fato, sentir o que o outro sente. Sentir o sofrimento do outro, a paixão do outro, a apatia do outro. Quando nós temos uma doença, nós usamos essa palavra apatia para indicar doença. Então a pessoa tem uma cardiopatia, significa que ela tem uma doença do seu coração. Ela tem uma doença do seu coração. Então a palavra apatia, ela tem essa característica própria de indicar sofrimento. E o empático é aquela pessoa que é capaz de sentir o sofrimento do outro, de sentir, de se colocar no lugar do outro e sentir o seu sofrimento. Então aí está um pouco a raiz da palavra empatia. E essa palavra, como eu disse, está em alta, porque vivemos num tempo onde as pessoas estão endurecidas e um discurso de ódio tomou conta de suas consciências. Então hoje nós vemos muitas e muitas pessoas dominadas por um discurso de ódio. E esse ódio encontrou voz nas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp e tantos e Twitter e tantos e tantos e tantas redes sociais acabam canalizando esse discurso de ódio e dando voz para as pessoas liberarem toda esta podridão que elas sentem no seu coração. Na fé cristã, nós temos o conceito de pecado e de pecado original. Eu gosto sempre de falar isso. O pecado original se dá quando a humanidade experimenta da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento onde a humanidade adquire este conhecimento do bem, mas também do mal, a humanidade ela acaba muitas vezes optando pelo mal. A partir de então, a humanidade carrega dentro de si a raiz do bem, mas também carrega dentro de si a raiz do mal. E a humanidade, se ela se aproxima de Jesus, a raiz do bem frutifica. Mas se ela se afasta de Deus, do Deus de Jesus Cristo, a humanidade ela cede ao mal e o mal encontra força dentro do humano e essa força vai gerar fruto. Então, para nós cristãos e cristãs, não existe pessoa 100% boa, mas também não existe pessoa 100% má. Nós carregamos dentro de nós a experiência, o princípio da bondade, mas também o princípio da maldade. Porque nós conhecemos o bem e o mal, desde a origem. Daí o pecado original. Acontece que, quando nós vivemos num ambiente onde o discurso de ódio se faz muito presente, o ódio que habita dentro do humano encontra as condições necessárias para crescer. E aí então a manifestação do ódio fala mais alto. Porém, se nós favorecemos um ambiente onde o bem prevalece, há uma tendência de que aquelas raízes do bem que habitam dentro de nós cresçam e essa árvore do bem ela frutifica na nossa vida. Por isso, então,
num momento como o nosso, onde o discurso de ódio se faz muito presente, as pessoas tendem a se solidarizar na maldade. Isso que eu disse, se solidarizar na maldade. Há uma corrente para o mal que encontra força no coração das pessoas, porque no nosso coração também temos as raízes para a maldade. E quando nós cedemos às raízes da maldade dentro de nós chamamos isso de pecado. Pecado. Então, o pecado é quando nós cedemos a essas raízes fundamentais dentro de nós que têm o princípio da maldade. Ok? Por isso, então, é preciso prestar muita atenção para isso. Na nossa visão, na visão cristã, então isso tem a ver com a espiritualidade, o nosso jeito de lidar com a espiritualidade. Na visão cristã, eu carrego o bem, mas eu também carrego o mal. E por isso, então, conforme eu vou seguindo Jesus, a luz de Jesus vai eliminando, vai controlando, vai colocando dentro da jaula aquela fera maldosa que habita em mim. Na vida cristã, o princípio empático ele é dado por Jesus. Jesus é a empatia em si. Por isso, Jesus sofre apatia total, isto é, a paixão. Nós celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem ilumina e expulsa para longe de nós a maldade que habita em nós. E Jesus, paixão, Jesus totalmente empático, ele carrega em si, sobre si, as dores de toda a humanidade, as apatias de todos os seres humanos. Ele carrega na cruz. Ao dar o seu sangue, ele morre no nosso lugar. É a empatia total, é a empatia absoluta. O próprio Cristo morre no lugar dos seus. Então é Ele quem carrega todas as nossas dores, todas as nossas apatias, é Ele que se coloca no nosso lugar, e Ele se coloca tanto no nosso lugar que sofre a morte que era para ser nossa. Então, quando nós pensamos em empatia, Jesus é um modelo da empatia. Jesus é empatia total. E nós encontramos o princípio empático de Jesus na ceia, quando Jesus fala: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus convida a cada um de nós a amar como ele nos amou. Jesus, totalmente empático, nos convida à empatia, para que nós possamos amar como ele, ter em nós os sentimentos dele. Isso é total empatia. Na linguagem de Paulo, nas cartas aos Filipenses, Paulo vai dizer assim: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Paulo está então pedindo para que eu e você sejamos empáticos em Cristo, porque Cristo habita em nós. Cristo é a empatia total. Então, ao pensar empatia nesse mundo doente, onde nós podemos nos solidarizar com a maldade, porque a maldade também habita o coração humano, tá bom? Então vou repetir isso para você. Na visão cristã, nós não temos aquela ingenuidade de achar que todo mundo é 100% bom. Não é. Nós carregamos o pecado da origem e nos solidarizamos com o pecado. E o discurso de ódio encontrou voz na caixa de ressonância do coração humano pelo pecado. Então, no mundo dominado pelo discurso de ódio, 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 a experiência empática de Jesus é a vacina a curar este vírus da maldade. Esse vírus da antipatia, da apatia, para que tenhamos simpatia, a fim de sermos empáticos. Jesus é empatia total.
Então, na espiritualidade cristã, o se colocar no lugar do outro, esse ato de se colocar no lugar do outro, é uma experiência profunda da prática da nossa espiritualidade. O cristão deve se esforçar por se colocar no lugar do outro. É um esforço contínuo. Gente, nós não nascemos empáticos por natureza. Nós somos transformados empaticamente por Jesus. É isto na visão cristã. Na visão cristã. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos capazes de amar e de odiar. Em Cristo somos chamados a amar sobre todas as coisas. Mas o princípio mundo nos convida a odiar. E conforme eu vou cedendo o meu coração ao discurso de ódio, o ódio vai se instalando dentro de mim, porque lá dentro de mim já existe um princípio de maldade. Estão entendendo o mecanismo? Por isso, então, o discípulo e a discípula de Jesus, ao contemplar Jesus Mestre, ao se encantar por ele, vai percebendo que ele vai nos convidando e vai nos arrastando a sermos solidários com o sofrimento alheio. O sofrimento alheio faz-me pensar no meu próprio sofrimento. O sofrimento alheio faz eu pensar no meu próprio sofrimento e estes sofrimentos me fazem pensar no sofrimento de Jesus. Empatia total. Empatia pura. Então, esse é um primeiro debate, esse primeiro vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos falar novamente sobre isso. Vamos falar novamente sobre empatia, dando continuidade a esse tema, tá bom? Vamos falar sobre como atuar na prática espiritual da empatia. Mas eu quero ainda concluir com você, meu irmão, nesse pequeno bate-papo inicial sobre empatia, que neste mundo doente que nós vivemos, uma pessoa empática, ela funciona como luz, porque Jesus é luz a brilhar. E aí então, eu e você, chamados a sermos luz neste mundo, nós somos desafiados por Jesus a assumirmos neste mundo essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de tal maneira que, ao olhar o outro, eu possa me esforçar por compreender o universo da vida daquela pessoa. Assim então, eu sou capaz de experimentar de tal maneira aquela vivência que os meus julgamentos, os critérios de meus julgamentos não serão um critério de que eu seja juiz e o outro réu, mas de que eu seja um irmão mais experiente do que aquele irmão que está sofrendo. E por ter mais experiência, eu devo compreendê-lo melhor. Assim então, a empatia ela é transformadora do ser. Conforme vamos nos tornando empáticos em Cristo, e o Cristo vai nos tornando empáticos nele, nós vamos dando passos na busca da perfeição, para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, nos ensina Jesus. E essa perfeição, então, faz com que eu, neste mundo dilacerado por tanta discórdia, eu possa dar uma resposta amorosa diante de tantos impulsos odiosos. E aí nós vamos nos tornando capazes de responder com amor o ódio investido contra nós. E nós vamos sendo capazes de responder com calma o nervosismo apresentado por tantos irmãos e irmãs. Por isso, então, o princípio empático nos leva à paz. Jesus diz: eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz esteja convosco, vai dizer Jesus. E por isso, então, essa empatia de Jesus nos leva a vivenciar plenamente a paz de Cristo. Os empáticos alcançam a paz. Lembrando que o empático também vai viver muita indignação diante da injustiça e do sofrimento.
Mas por ser capaz de se colocar no lugar dos outros, o empático vai ser até capaz de rezar por seus algozes, como Jesus assim rezou na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus rezou por seus algozes, tamanha a empatia de Jesus. Jesus percebeu, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus se colocou no lugar deles e rezou para o Pai. Já pensou se nós formos capazes de nos colocar no lugar do outro a ponto de rezarmos verdadeiramente por nossos inimigos? Já pensou? Ser capaz disso? Isso é espiritualidade. Eu quero então refletir com vocês nesses dias sobre isso e eu quero ajudá-los a ajudarmos a rezar de tal maneira pelos nossos inimigos. Num gesto muito bonito de empatia. Vamos continuar esse nosso pequeno bate-papo, tá bom? Desejo a você um grande abraço em Cristo Jesus. Amém. Próximo vídeo vai ser sobre empatia, a segunda parte. Paz e bem.